Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do Manas Doc. Eu sou a Camila. E eu sou a Bárbara. Nós temos aqui um canal no YouTube em que a gente conversa com vocês sobre a nossa vida, tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida pessoal com relação às experiências, né, que estão relacionadas aí à nossa vida profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pra gente é muito interessante, que nos ajuda muito a caminhar aí no nosso dia a dia com relação à nossa vida profissional mesmo e querer crescer cada vez mais, né, Bárbara? Exatamente. Nós escolhemos esse assunto especificamente porque esse vai ser o nosso primeiro episódio do ano de 2024, né? A gente falou pra vocês, a gente contou pra vocês uma grande parte da nossa vida, né? Em 2023, contamos pra você toda a nossa parte de formação, nossa história na faculdade, aliás, antes disso, né? No cursinho, depois na faculdade, depois nossa especialização. E por último, vocês viram aquele episódio que a gente falou sobre nosso início de vida no empreendedorismo, né? Que depois nós vamos contar futuramente pra vocês mais detalhes sobre isso. A gente quer falar, assim, ter temas, né? Pra abordar sobre isso, sobre as nossas experiências que a gente acabou desenvolvendo nesse assunto. Só que dentro de todas essas experiências, dentro de todo esse processo que a gente teve ao longo de todos esses anos e que a gente contou um pouquinho para vocês, a gente acabou, aquela famosa frase, né? Todo mundo vê as bebidas que você toma, mas você não vê os tomos que você leva. E no final das contas, não diferente de ninguém, né? Todo mundo tem os seus tropeços, tem as suas dificuldades. E na história de todo mundo, eu acho que tem essa questão do sofrimento em várias etapas da vida no momento que você tá trilhando a sua jornada, né? E então, pra gente, uma coisa que ajuda muito é a gente ter alguns tipos de suporte. Eu e a Camila sempre aderimos a algum tipo de suporte, né? Verdade. Na realidade é engraçado porque, assim, eu e a Bárbara, nós pensamos muito parecidos, né? Eu acho que poderia até colocar a palavra igual. Porque com relação a leituras, vídeos, os nossos pensamentos, quase que siameses aqui. Exatamente. Então, a gente compartilha muito com relação às nossas leituras, aos nossos vídeos. E a gente gosta muito, com o passar dos anos, assim, todo o nosso crescimento é baseado em alguma coisa que a gente vê, que a gente lê. E quando uma descobre alguma coisa, já quer contar para outra. E acaba que essas questões dos sofrimentos, digamos assim, acaba que, como todo mundo percebeu, como a nossa história sempre caminha muito junto, acaba que os nossos momentos de alegria e de tristeza, de sofrimento são sempre os mesmos. Os momentos que a gente está passando por um desafio, por uma situação mais difícil, acabam sempre coincidindo, né? Então acaba que a gente sempre recorre uma a outra nesses momentos, né? É lógico que a gente aproveita os momentos de alegria juntos, mas a gente também compartilha os nossos momentos de dificuldade juntas também, sempre, assim, normalmente coincide de ser muito parecido. E a gente tem essa forma de buscar os recursos que nos apoiam. Acho que cada um tem os seus, né? Tem gente que faz terapia, tem gente que é no esporte, tem gente que... Então, assim, cada um encontra alguma coisa para ir se dando suporte, né, nesses momentos. E a gente sempre gostou muito de envolver a nossa vida material, assim, a nossa vida física com nossos estudos e os nossos conhecimentos espirituais também, que acabam dando sentido na vida, né? Senão tudo fica muito vazio, pelo menos pra gente, né? Lógico que a gente tá falando do nosso ponto de vida, acaba perdendo um pouco o sentido. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sofrer dessa forma? Então, acaba que quando a gente coloca esse autoconhecimento, esse conhecimento da vida, nós que somos cristãos, a gente coloca conhecimento em relação a Deus também, a gente acaba recorrendo a esse conhecimento espiritual para dar sentido a tudo isso e para dar o suporte emocional que a gente precisa, né? E também dar o suporte e também, bom, a gente percebe que no momento da dificuldade tem o crescimento também. E a gente tenta dar esse sentido que você falou do sofrimento como uma alavanca para fazer a gente crescer. É lógico que eu sempre falo que quando a gente está sofrendo, a gente nunca não tá vendo nada de crescimento, não vê sentido naquele sofrimento. Mas acaba que aquilo que a gente passa, na realidade, é um trampolim para a gente passar por uma outra etapa. Então, só que às vezes, só com o nosso pensamento, às vezes muito tumultuado, os pensamentos ficam atribulados, a visão da gente fica um pouco turva, fica um pouco nublada, a gente não consegue enxergar aquilo que está à nossa frente. Então, um problema que às vezes é desse tamanho pode ficar desse tamanho.
E aí a gente se recorre ao que a gente falou mesmo, com relação às leituras, vídeos, mensagens mesmo, que fazem dar sentido àquela tribulação que a gente está passando. E querendo ou não, a gente cresce muito com isso, porque quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente fala, então é por isso que a gente está passando por esse momento aqui de dificuldade. E aí podem acontecer duas coisas. Primeiro, a gente vai passar com mais facilidade por aquele problema, porque a gente vai entender um pouquinho mais, pelo menos um pouquinho mais daquele problema. E segundo, que a gente passa mais rápido, porque ao invés de a gente ficar brigando com o problema, batendo cabeça, não entendendo o que está acontecendo, a gente simplesmente ganha força e passa, né? Vai mais rápido. Então, a gente tem esse pensamento pra gente, né? Melhor sofrer, mas sofrer mais rápido. Nem sempre a gente consegue, lógico, porque, né, às vezes os problemas, eles são um pouquinho maiores, mas a gente tenta ao máximo dar sentido e querer passar o mais rápido possível para poder resolver aquele problema e já passa pro outro, né? Em relação a esse tema que a gente vai falar hoje, especificamente, foi em uma fase, a gente descobriu, na verdade a gente vai falar sobre um livro, né? E a gente descobriu esse livro numa fase que a gente estava passando por uma das dores do empreendedorismo, né? Que é um dos temas que a gente vai abordar muito aqui com vocês. Mas, então pra gente, ele teve um simbolismo muito grande. Então hoje nós vamos falar sobre o livro Pés de Costa, Pés como os da Costa nos Lugares Altos. Esse livro aqui, ele é um livro de, deixa eu ver quantas páginas, 192 páginas, ou seja, é um livro muito tranquilo de ler. Se você, e ele é uma alegoria, ou seja, é um livro simbólico, cabe à interpretação de cada pessoa, né? Às vezes você, passando por um contexto específico da sua vida, você vai interpretar ele de uma maneira diferente de como eu e a Camila interpretamos, com as crenças que você tem, então cada um acaba que vai enxergar em cada personagem, em cada fase da história, alguma coisa muito diferente. Então, assim, na nossa percepção, e como a gente estava passando sempre pelas mesmas coisas, ela ficou uma interpretação muito parecida, né? E foi um livro que ajudou muito a gente. Então, esse livro aqui, gente, a gente vai tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas acaba que não tem como, na medida que você vai comentar sobre o livro, você acaba falando algumas coisas que, se você quer ter a total novidade, é melhor você parar de assistir o vídeo e primeiro fazer a leitura do livro. Esse livro aqui, a gente vai deixar o link na descrição do nosso vídeo, para vocês poderem comprar o livro, e vale muito a pena ler, é um livro de muito fácil leitura, né? Você lê de uma forma muito rápida, acaba que a gente demorou um pouquinho mais para ler, porque a gente lia, comentava e voltava e lia de novo, mas assim, a gente achou muito maravilhoso, né? Verdade. E na realidade, como a Bárbara falou, é uma alegoria, então na realidade é simbólico, é uma mensagem simbólica de uma jornada de uma personagem. Então, ou seja, é uma personagem que tem muito medo da sua própria jornada, na realidade de começar a caminhar. E a personagem, ela tem um nome, que é a Grande Medrosa, então já fica até fácil de entender, né? A Grande Medrosa, tendo que fazer ela foi convidada pelo pastor, que também é um dos personagens do livro, que o pastor é uma figura de um sábio, e ele a convida para seguir a jornada junto com ele para um lugar mais alto, para um lugar de beleza, porque ela vivia numa aldeia, né, numa vila, na realidade, em que ela tinha muito medo, ela sofria com a família dela, que a família Temores, que na família tinha o orgulho, a covardia, né? O ressentimento. Então, essa família dela sufocava ela. E, na realidade, ela queria sair do meio dessa família, mas ela era a Grande Medrosa, ela tinha medo. E o pastor foi lá e convidou para subir, né, junto com ele para os lugares altos. Exatamente. O pastor, nessa visão, é como se fosse o pastor mesmo de arrebatador de rebanho, né? Para guiar o rebanho dele para os lugares mais altos. Então, na verdade, a interpretação de quem realmente o pastor cabe a cada um. Algumas pessoas vão achar que é a própria vida, seu eu superior, Deus, né? Mas, de qualquer jeito, a minha visão de como sendo, entre aspas, Deus, que nos chama sempre, né? A subir para os lugares mais altos, a crescer, a ter coragem de dar a cara a tapa, assim, e explorar a vida, ter coragem de dar os passos maiores, que muitas vezes a gente fica morrendo de medo de dar, porque é sofrido, né? Porque é difícil. E exatamente nesse momento que ele chama
a grande medrosa para subir nos lugares altos, ele entrega para ela 2 companheiras, né, para subirem com ela, que são 2 irmãs, 2 irmãs gêmeas, que são a tristeza e o sofrimento. E aí ela se revolta muito com isso, né, porque ela queria subir com alegria, com a paz, queria subir com a coragem, com qualquer outro personagem que desse esse incentivo, que desse mais uma sensação de ser positivo, né? E aí a gente vê que realmente nos momentos que a gente tem que crescer realmente, que a gente tem que enfrentar algum desafio, normalmente não é com alegria, comemoração, segurança e maravilhas que a gente faz essa jornada. Normalmente realmente é com tristeza e é com muito sofrimento às vezes. E essas companheiras, elas na verdade, simbolicamente no livro, elas até estão com um véu, né? E a gente vai descobrindo ao longo do livro o quanto é importante a gente aceitar essa tristeza, a gente aceitar esse sofrimento, porque são eles que vão nos direcionar ao nosso crescimento, aos lugares altos, né? Então, tem até um autor, que é o Gibran, que ele fala isso num dos capítulos do livro Profeta, que ele fala que a sua tristeza é a sua alegria mascarada, né? Porque é a sua tristeza que vai trazer a sua alegria, que vai trazer o seu crescimento. A gente sempre está oscilando entre alegria e tristeza. E nas horas que a gente cresce, na hora que a gente sobe realmente, normalmente a gente está acompanhada realmente dessas nossas 2 companheiras, da tristeza e da alegria. E a gente pode subir de braços dados com elas, né? Com aceitação, e que é o que a Camila falou, para subir de uma forma mais amena, para subir de uma forma mais rápida, ou a gente pode rejeitar elas, ou ficar com tanto medo de passar pelo sofrimento que a gente se nega a subir, que é o que a grande medrosa ficou em grande parte da vida dela, né? Presa aos medos que ela tinha. Presa à família dela, né? Família Temores. Exatamente. Presa ao medo de sentir tristeza, de sofrer, e acaba que não tem coragem de partir para o próximo passo, né? E é interessante o que você falou, porque ela fica por muito tempo, ela é obrigada a aceitar, vamos dizer assim, a subir com a tristeza e com o sofrimento, mas ela tem medo porque, como tudo é um simbolismo, as 2 irmãs, elas estão com um véu, então a grande medrosa fica o tempo todo sem ver o rosto delas e ela fica com medo, assim, grande medrosa, né? Ela fica com medo de pegar nas mãos e de receber a ajuda das 2. E por muito tempo ela sobe e ela se machuca muito, ela cai, ela chora. A partir do momento, tem um momento específico no livro em que depois que ela percebe que tá muito difícil, as 2 irmãs, elas novamente estendem a mão, né, pra grande medrosa, pra ajudá-la a subir, e ela finalmente aceita segurar a mão do sofrimento e da tristeza. E nesse momento ela percebe que, por incrível que pareça, ela teve mais facilidade para subir, que é o que a Bárbara falou. Então, o fato de você aceitar o sofrimento e aceitar a tristeza daquele momento, da sua jornada, pode parecer controverso, mas encurta a distância, vamos dizer assim, você segue mais rápido, você segue com um peso menor nas suas costas. Então ela vai seguir com as 2 e isso gera uma certa paz, que aí depois vai se transformar as 2 personagens, mas isso aí vou ficar um pouquinho mais pra frente. Mas essa jornada dela, enquanto ela tá andando com o sofrimento e com a tristeza, simbolicamente pra gente isso trouxe um grande ensinamento, né? Porque foi nesse momento que a gente percebeu que com as nossas dificuldades do dia a dia, com os problemas, a gente percebeu que não fazia sentido a gente lutar contra o sofrimento, contra a tristeza. A gente tem que aceitar. Aceita não para ficar em depressão, não para ficar triste no canto de casa deitada em depressão. Não, é aceitar no sentido de vamos trabalhar juntas. Eu tô triste, eu tô sofrendo, mas é isso que eu preciso para eu crescer, então vamos seguir em frente. E foi isso que a gente fez com relação ao nosso empreendimento, que a gente queria tanto, né? Mas tudo tem um preço. Para a gente querer subir, para a gente querer ir para um lugar alto, a gente precisa pegar na mão
do sofrimento e da tristeza. E pagar um preço, né? Que é o de enfrentar os seus medos, né? Assim, você vai com medo mesmo. Às vezes não tem uma hora certa, um jeito certo, você tem que ir. E a questão de aceitar a tristeza e o sofrimento no dia a dia é você perceber que você colocar o significado nele, de entender que aquilo ali é necessário, é o seu pagamento, né? É o pagamento que você está dando para você passar para um outro estágio da sua vida e principalmente entendendo que aquilo lá te transforma não só nesse mundo físico, porque é lógico que os sofrimentos nossos do dia a dia, eles acontecem por causa de coisas materiais, físicas, mas a gente enxerga assim que a vida é mais ou menos como se fosse um videogame, né? Você vai passando de fase, você vai passando pelas coisas materiais mesmo, para tentar vencer no cursinho, depois na faculdade, numa especialidade, em cada coisa humana que você está vencendo, aqueles desafios que estão sendo apresentados para você e que você está subindo cada vez mais, ele está te transformando, na verdade, por dentro, não é só fisicamente. As coisas físicas que elas vão acontecendo ao longo dessa subida, a melhora da sua condição financeira, da sua qualidade de vida, seu sucesso, sua fama, tudo isso é parte de um plano físico, né, material, que realmente é uma coisa secundária que você acaba naturalmente conquistando. Só que o principal em toda essa subida, em todos esses momentos que você vai tendo a coragem de subir para outros lugares, de tomar decisões difíceis, que são aquelas que você realmente enxerga que você precisa tomar, que você enxerga as mudanças que você precisa fazer, enxerga que você precisa sair de uma fase em que você entrou num estado de comodismo e que você realmente precisa ir para um andar mais alto e que aquilo vai te provocar dor, você aceita tudo aquilo com resignação, sabendo que aquilo vai te trazer sofrimento, mas ao mesmo tempo que vai te trazer esse crescimento no plano físico mesmo, material, mas ao mesmo tempo vai te transformar por dentro, porque toda vez que a gente sobe, que a gente sente essa dor, esse sofrimento, a gente vai se transformando em outra pessoa também. A gente nessa caminhada, a gente vai aumentando a nossa empatia, a gente vai aumentando a nossa capacidade de amar, de ser mais generosos. Então, em toda essa nossa caminhada, que é também espiritual, em que você vai passando por tudo isso, que você vai conhecendo pacientes, histórias, que você vai tendo que enfrentar seus medos, você vai se tornando outra pessoa também, né? Você vai crescendo espiritualmente também. Então, tudo isso, essa é a aceitação da tristeza, do sofrimento. É você enxergar que isso é um pagamento de preço para você se tornar uma pessoa melhor, né? E chega um ponto dessa subida para os lugares altos em que ela entende que, consegui vencer, eu tô subindo, eu peguei na mão do sofrimento, da tristeza, e agora eu chego no lugar alto, que é o que acontece com a gente. Às vezes a gente aceita o sofrimento, a tristeza, aceita aquele problema que a gente está passando, mas às vezes ele se prolonga um pouquinho mais para nossa visão. E aí a gente entende assim, não vale a pena eu ficar aqui resignada e aceitar e ficar aguentando o peso desse problema mesmo. E aí é a hora que você cai, que é o simbolismo que também aparece nesse livro. Ela tem um momento no livro em que ela acredita que ela tá subindo muito bem, que ela tá já com forças, que ela tem as duas amigas dela, e chega um certo ponto que ela começa a questionar o pastor, porque tem momentos até que ela começa a descer vales, e aí ela fala, gente, mas não era para subir, como é que eu tô descendo? Mas é até uma passagem que o pastor fala, para você conseguir subir, você tem que descer. Ou seja, existem alguns momentos na nossa vida que é meio sem lógica pra gente que tá passando pelo problema. Gente, mas não era agora que eu tô aceitando, eu tô bem, não era pra eu subir, não era pra melhorar, não era já pra essa situação ter passado, eu já aceitei. Mas você percebe que não, parece que tá piorando mais. Mas a vida, como a gente coloca, né, a gente coloca o nome do nosso eu superior, a vida mesmo, ela sabe o que é melhor pra gente. E o caminho mais curto, às vezes pra gente, não é bem aquilo que parece ser curto. Parece que tá dando volta, mas na realidade não. Quando o problema ele piora, faz você ficar com a couraça mais grossa, você aprende mais rápido, você fica mais
mais forte e consegue vencer aquele problema. Então, assim, por muitas vezes a gente pensou assim, nossa, agora a gente não dá conta mais, porque o problema ficou pesado demais. Mas esse livro aqui ajudou a gente até nisso, porque a gente via que na hora que ela se perguntava, e ela perguntava pro pastor, mas por que isso tá acontecendo? Eu já aceitei tudo. E tá só piorando a situação. Mas a mensagem que o pastor falava pra ela aqui no livro era a mensagem que a gente recebia também. Calma, você tá subindo. Pode parecer que não, mas você tá subindo. Então... Existe um simbolismo muito grande do deserto, isso na Bíblia e em várias histórias, que mostra, que é falado nesse livro aqui também. Como é um livro cristão, né, que fala sobre Deus, tem até passagens da Bíblia nele, ele explica isso. As nossas subidas, no momento que a gente resolve subir, é como se fosse assim, pra melhorar... Todo santo ajuda, né? Assim, vamos supor, eu tô numa condição mais ou menos mediana, ou numa condição ruim, e eu quero ir para um lugar melhor. Para ir para um lugar melhor é muito mais fácil, né? Seria excelente. Então seria só eu subir, pegar esse caminho aqui e pronto. Só que para você estar no lugar alto, você tem que ser a pessoa preparada para estar naquele ambiente. Você tem que ser a pessoa alta a esse ponto. Então, o que ele coloca aqui, o título do livro, por exemplo, pés como os de costa nos lugares altos, os nossos pés não são de coça, nossos pés são aleijados, os nossos pés são deformados. Então, para a gente ter capacidade de subir para o lugar alto, de estar lá no lugar alto como as costas estão, a gente tem que ter os mesmos pés. E esses pés, eles não são desenvolvidos de um dia para o outro e nem com uma facilidade tão grande assim. Então, ele coloca aqui como no simbolismo do deserto, que existe na Bíblia também, por exemplo, que quando a gente almeja, né, quando a gente olha para o lugar alto e a gente quer subir nele, primeiro a gente vai ter que descer um pouquinho, a gente vai ter que fazer uma travessia, que é a travessia do deserto. Essa travessia do deserto é aquele simbolismo da nossa transformação, que é aquela de moer o homem, né? Transformar ele em pó. Essa fase de transformação, ela é solitária, ela é realmente, é só você, não tem mais ninguém que vai atravessar ela. Então essa passagem pelo deserto é você sozinho, sentindo, por mais que você tenha pessoas junto com você, mas você sentindo as transformações que vão fazer com que você seja capaz de subir e estar nos lugares altos. Então toda essa transformação, ela tem esse preço a ser pago. E é esse que é o simbolismo de você atravessar um deserto, de você descer primeiro, né, passar primeiro pelo deserto para depois você ter capacidade de subir para os lugares altos, né? E o que você estava falando é muito importante, ter o pensamento de que o sofrimento não é um preço a ser pago para alguém. Você não está pagando alguma coisa que não vai, que você não vai voltar para você, voltar para você não está beneficiando ninguém, está beneficiando você mesmo. Então é um sofrimento que no dia de amanhã vai ser sua alegria. Então não pense que você tá sendo castigado por aquele problema. Ninguém está te castigando. É um sofrimento que está te trazendo na realidade um crescimento. É a situação que você tem que passar para você crescer, né? Não é um castigo que está vindo de Deus por alguma coisa errada que você fez, né? Isso. E uma outra coisa, um outro detalhe assim, que eu vejo assim, do simbolismo assim, do livro, é que quando a grande medrosa ela resolve subir, né? Quando ela resolve sair daquela situação que ela estava e subir para os lugares altos, é quando ela começa a receber vários ataques, né? Ninguém ataca quem está por baixo, né? Quando a pessoa resolve sair, ela começa a ser muito atacada mesmo. Esse ataque, eu interpretei, pelo menos eu interpretei ele de duas formas no livro, simbolicamente. Tem a interpretação do ataque externo mesmo, de outras pessoas, né? Normalmente quando uma pessoa tá subindo, muitas pessoas que amam, que admiram, que gostam, que torcem, que também, ou que pelo menos estão com o mesmo propósito de subir, na verdade fazem incentivar, fortalecer, né? Só que infelizmente, muitas vezes quando uma pessoa resolve subir, e essa subida a gente fala em todos os sentidos, subir espiritualmente, parar de ficar no boteco todos os dias e resolver ser um bom pai, uma pessoa boa, a pessoa que resolve sair de uma situação que ela não estava querendo trabalhar e resolve se dedicar, né, e melhorar de vida. Então, assim, está em depressão também, e resolve lutar contra essa doença, vamos dizer assim. Exatamente, né? Ou seja, em todos os sentidos, em que a pessoa resolve melhorar, crescer, subir,
se ela tá na convivência de pessoas que estão exatamente no mesmo nível que elas, algumas vão torcer e talvez vão até se inspirar com a atitude dela e vão subir juntas, vão incentivar, vão estar felizes, e algumas, infelizmente, vão se condoer com essa subida. Vão sentir que estão ficando para trás de alguma forma, ou vão sentir inveja, ou vão sentir qualquer coisa que seja, e vão surgir ataques mesmo para essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, ela vai ter que escolher entre ficar com essa pessoa e abraçar com ela e ficar ali embaixo mesmo, ou infelizmente em alguma situação, a outra situação é tentar convencer essa pessoa a subir com ela, e às vezes, felizmente, às vezes acontece de conseguir, mas às vezes não tem jeito, ou você escolhe abrir mão de algumas pessoas e deixar elas lá e subir sozinho, ou você vai ficar com ela naquela situação ali. Então esse simbolismo externo, né, de pessoas que acabam, às vezes, não conseguindo deixar e que começam até a atacar a gente, podem desestabilizar, podem te impedir até de fazer essa subida. Então, muitas vezes a gente tem que escolher e, inclusive, às vezes abrir mão de algumas pessoas para conseguir subir, né? E tem a outra interpretação também, que nós duas temos, né? Sim. A outra interpretação é o ataque, nós atacando nós mesmos. Então, com os nossos sentimentos, quando fala no livro da família Temores, que é o orgulho, né? Principalmente o orgulho que ataca muito, somos nós, a gente se sabota, né? É impressionante como a gente se sabota. O nosso medo é tão grande que os nossos pensamentos invadem a nossa mente de uma forma que nós começamos a conversar com nós mesmos, colocando para baixo. Então, você não vai conseguir, você não precisa disso, o orgulho fala tão alto. Não, você tá sofrendo desse tanto, você acha que você precisa, você merece sofrer desse jeito. Você vai passar vergonha, os outros vão te julgar. Você vai passar vergonha. Quem é você? Quem é você? Pra se achar no direito de querer melhorar de emprego? Quem é você pra achar que você vai conseguir largar esse marido que te bate? Quem é você pra achar que você merece uma vida melhor do que essa? E isso tudo é só seu pensamento. Então, esse ataque interno da gente, eu acho que é até pior do que o externo. Porque o externo você pode até ignorar. Você ignora as pessoas que estão ao seu redor, foca e segue em frente, né? Mas quando o ataque é interno, ele te corrói. Porque ele não te larga, ele impregna. É uma forma de pensamento que a gente fala que é como se fosse uma invasão, aquela melequinha preta que impregna em tudo, assim, e não sai. Então, a gente tem que ter muito cuidado, acredito até, com relação a esse tipo de ataque interno. Nós somos mais perigosos a nós mesmos do que os outros são perigosos pra gente. Porque ele pode levar, esses pensamentos podem levar à nossa ruína. Então... É por isso que a experiência da leitura mesmo, de você ler o livro, é diferenciada. Porque na hora que você vai se envolvendo com a leitura, você vai se sentindo no lugar dela e você vai vendo quais são os recursos que ela usa pra ela não escutar os próprios pensamentos dela. E muitas vezes ela usa da tristeza do sofrimento para ajudar ela, e às vezes é melhor você abraçar a tristeza e o seu sofrimento do que você aceitar, dar ouvidos, né, ao orgulho, ao ressentimento, à covardia. Então, assim, a fé que ela vai criando, que ela vai aumentando cada vez mais, e o amor que ela tem pelo pastor, pelas palavras, e a fé que ela tem que realmente, na promessa que ele deu para ela, de que ele vai levar ela para os lugares altos e que ele vai tornar os pés dela como os da costa, vão fortalecendo ela, né? E ela vai começando a cantar, a entregar mesmo, entregar na vontade de Deus, né? Na vontade do pastor, na promessa que ele fez para ela. Então, assim, é muito bonito, assim, por mais que a gente conte, que a gente fale, não substitui o que você sente quando você tá lendo o livro, né? Eu lembro até uma vez que a gente conversando sobre o livro, e sabe quando você assiste um filme que você tá vendo o personagem passando por aquele problema e você fala, gente do céu, mas tá na cara que ele tem que fazer isso aqui, como é que ele não tá vendo, pra que ele tá sofrendo desse jeito, é só fazer isso aqui. A leitura desse livro é tão interessante porque você se sente tão no lugar dela, e em qualquer situação, eu acredito que em qualquer situação que você passe, você se sente tão no lugar que você não consegue falar, nossa, mas por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá com medo? Por que ela tá desconfiando do que o pastor falou? Porque existe um momento até que ela desconfia do que o pastor prometeu, né? E você se sente
tão no lugar que em nenhum momento você fala assim, nossa, mas que menina tonta. Você não consegue falar. Por quê? Porque você sente as mesmas coisas. Se você chamar ela de tonta, você tá se chamando de tonta, né? Então, assim, é uma leitura que te leva para um outro tipo de... Você faz a jornada dela, né? Te leva para um outro nível. É uma leitura muito boa. Você se sente muito dentro do livro mesmo, né? E é exatamente por causa dessa empatia que você tá tendo aí com ela, né? Que a gente vai tendo porque a gente se vê nela, é a mesma coisa que vai acontecendo na medida que ela vai subindo. E que no final ela vai até encontrando a empatia com as próprias pessoas que atacaram ela, com a família dela. Por quê? Porque ela se enxerga neles. Apesar dela ter chegado num outro nível, ela olha pra trás e fala, mas agora eu tava ali atrás. Então, acaba que ela realmente vai se transformando. Eu vejo que, no final das contas, lógico, e no final do livro mesmo fala que no momento que ela chega nos lugares altos, ela enxerga que existem lugares mais altos que ela não consegue nem enxergar direito. A nossa subida, eu acho que tanto terrena quanto após, né, o nosso desenlace, ele é contínuo, né? A gente está em eterna evolução. Então, assim, no momento que ela chega no pico, que ela chega no lugar alto que era daquela fase que ela estava passando, ela já olha que tem lugares mais altos, né? Mas ela, até esse ponto, ela já se transformou de uma forma gigantesca. Tanto é que ela tem capacidade já de transbordar, né? De voltar a vila que ela morava, e já com o outro pensamento, não de medo de enfrentar a família Temores ou de ter algum tipo de ataque de alguém, mas com a empatia de saber que ela já passou por aquela mesma situação e que ela precisava era ajudar aquelas pessoas, né? E agora ela volta, na realidade ela já tá com duas companheiras diferentes ao olhar dela. Ao invés de sofrimento, né, e a tristeza, agora ela tá com a alegria e com a paz. Pela transformação, não foram as duas irmãs que se transformaram. Foi ela que se transformou. E ela começou a enxergar as duas irmãs de forma diferente. Então ela começou a enxergar como alegria e paz. É uma transformação muito bonita que acontece na história também, com um simbolismo muito grande e que te leva às lágrimas, porque a partir do momento que ela consegue enxergar essas duas irmãs de uma forma diferente, é a transformação que precisava e que a gente precisa. É uma transformação de mudança de olhar para a vida. Então, nesse momento em que ela muda, ela consegue não só, como a Bárbara falou, olhar para os familiares dela de uma forma diferente, e a partir desse momento que ela percebe que, acredito que até assim, os problemas ficam tão pequenos naquela subida que ela fez, que ela fica com vontade de levar todo mundo junto, né? Aí ela já quer descer e ela quer ver se consegue trazer todo mundo também, né, pro lado dela. Do tanto que a transformação é grande, pelo fato dela experienciar um outro tipo de sentimento, um outro tipo de vida, descobrir que existem situações melhores para serem vividas, né? E um desses momentos muito marcantes, assim, do livro também, é quando finalmente ela entrega mesmo. É uma entrega tão grande à vontade do pastor, à promessa do pastor, né, que ela realmente tem um simbolismo de morte no livro, né? Mas não é uma morte física, e sim uma morte simbólica do seu eu, das suas vontades, daquilo que você quer, e a compreensão de que existe uma força maior regendo tudo isso, e que essa força maior tem a intenção realmente de transformar ela em alguém melhor, em levar ela para lugares maiores, cada vez mais altos. E nesse simbolismo, ela realmente desenvolve, né, os pés de corça, que possibilitam ela saltar com uma facilidade muito grande, ou seja, como se fosse assim, o amor de Deus permite que a gente passe com mais facilidade pelas nossas provações, pelos nossos momentos difíceis, e ele sempre fala para seguir, né, para seguir as marquinhas, ou seja, se você quer andar como a corça, vai atrás da corça, vê os passos dela e segue os mesmos. Pisa no mesmo lugar. Pisa no mesmo lugar, sobe pelos mesmos lugares. Bom, então essa foi a nossa interpretação, né, nossa interpretação bem superficial. Eu tenho certeza que tem pessoas muito mais capacitadas para dar uma interpretação muito mais profunda e muito mais... Eu acho que cada vez que a gente vai subindo na vida, eu acho que a gente vai desnudando os nossos olhos para conseguir enxergar com mais facilidade os simbolismos que a gente tem gravado em tantas literaturas, né? Mas essa foi a nossa interpretação. A gente gosta muito de indicar esse livro exatamente porque ele teve capacidade de nos ajudar muito. Falo para vocês de novo,
novo, que por mais que vocês tenham assistido esse vídeo, se tiver possibilidade de comprar, de ler o livro mesmo, ou escutar o audiobook, mais uma vez, a gente deixou na descrição do nosso vídeo, né, o livro. Esse aqui é o livro, você vai encontrar ele para comprar. É um livro curto, como a gente falou, é um livro que tem uma forma que você realmente entra dentro da história e você se sente. Então, em cada situação que você estiver passando, você vai interpretar ele de alguma forma, né? E é um livro que ajudou demais a gente, né? E na realidade são várias camadas. Então eu acredito que é um livro interessante de ficar na cabeceira e ler assim de 6 em 6 meses. Porque a gente leu já tem um tempinho e esses dias eu tava lendo de novo e você tem algumas passagens que você fala, gente, mas eu não li essa parte. É mesmo. Porque você já abriu sua visão para outras coisas. Então você começa a perceber passagens no livro que você não tinha percebido antes. Então é um livro muito profundo. Realmente eu concordo com a Bárbara que não acredito que a gente absorveu 10% do que traz essa história, mas eu acredito que é um apoio muito grande acho que para todos nós, porque ele vai te dar força e ele vai te dar pés de corça. Então é isso, gente. Até o próximo episódio do Manos Doc. E a gente vai ficando por aqui hoje. Beijo. Até mais. Tchau.